Você consegue se lembrar o que estava fazendo nesse mesmo mês 14 anos atrás? Pois bem, Anderson Silva e Vitor Belfort estavam trancados dentro do octógono para mudar para todo sempre a história do MMA no Brasil e consequentemente mudar a rota da vida de muita gente. Porque se você em 2025 é fã desse esporte e não consegue pensar na sua vida sem a nossa querida violência legalizada aos fins de semana, ou então se você, assim como eu, vive do MMA e ganha vida produzindo conteúdo sobre isso, você precisa valorizar a importância do que aconteceu 14 anos atrás. No dia 5 de fevereiro de 2011, dentro do Mandalay Bay em Las Vegas, Estados Unidos, Spider e Belfort foram protagonistas do momento mais importante da história do MMA no Brasil. Chegou a hora de entender como e por que aquele momento épico mudou tudo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos mergulhar na história de Spider vs Belfort. Antes a gente precisa entender o contexto da luta e por que ela aconteceu. Pouca gente se lembra, mas depois de brilhar como campeão dos médios do Cage Rage, aquele mesmo evento onde ele meteu aquela cotovelada de videogame, Spider chegou com moral no UFC em 2006 e estreou espancando o Chris Lieben de forma desmoralizante. Na segunda luta no octógono já disputou o cinturão dos médios contra Rich Franklin e se tornou o campeão. Spider foi tão dominante dali pra frente que em 2010 ele já era o maior nome do UFC, tendo inclusive se aventurado na categoria de cima, vencendo James Irving via nocaute técnico e Forrest Griffin via completa humilhação constrangedora. Então naquele momento o nome do Anderson se viu diante daquela perguntinha que é feita sempre que um campeão vive soberano no topo de sua categoria: quem será capaz de parar esse cara? Naquela época Vitor Belfort já tinha duas passagens pelo UFC, depois de ser o campeão mais jovem da franquia aos 19 anos em 1997 atuando pelos pesados, ele fez 5 lutas no Pride e voltou ao UFC em 2002. E aqui vem o primeiro detalhe importante: um ano antes, em 2001, o Vitor participou da Casa dos Artistas, onde ele conheceu Joana Prado, com quem é casado até hoje. Visionário que era, o Vitor não só promoveu a profissão lutador no reality show, como conseguiu junto a Silvio Santos negociar com o UFC a transmissão da sua luta contra Chuck Liddell no SBT TV aberta. O Belfort perdeu a luta via decisão do juiz naquele UFC 37.5, mas já tinha plantado ali a semente. A terceira passagem de Vitor pelo UFC começou em 2009, depois de nocautear Matt Lindler em 37 segundos no Affliction, ele atropelou Rich Franklin com um nocaute no UFC 103 e ali resolveu o problema da organização. Enfim, um nome competitivo para bater de frente com o Anderson. O Ultimate agendou Spider vs Belfort para o ano seguinte. Os dois chegaram a viajar para Abu Dhabi para promover o UFC 112, o primeiro evento da história da franquia naqueles lados. O problema é que meses depois foi noticiado que o Vitor lesionou o ombro nos treinos e acabou fora do combate, dando lugar a Demian Maia. Um detalhe curioso é que o primeiro nome pensado para substituir o Vitor foi o de Chael Sonnen, que era o contender número 1 na época, mas como ele não estava fisicamente apto, Demian foi o escolhido. Enquanto o Belfort se recuperava, o Spider venceu mais 2 lutas, Demian Maia via decisão em Abu Dhabi e Chael Sonnen no UFC 117, numa virada espetacular depois de apanhar por 4 rounds e meio. Com o duelo entre os dois remarcado, o UFC escrachou seu interesse em aquecer o mercado brasileiro ao realizar uma coletiva de imprensa no Copacabana Palace, no Rio, com a presença de Maurício Shogun, José Aldo, Royce Gracie, Vitor Belfort e Anderson Silva. Era dezembro de 2010 e Dana White e Lorenzo Fertitta vieram ao Brasil, se juntaram a Eduardo Paes e anunciaram o UFC Rio para agosto de 2011, o que marcaria a volta oficial do UFC ao Brasil quase 13 anos depois do evento que aconteceu no ginásio da Portuguesa em São Paulo. Spider e Belfort se encararam naquele evento, embora o duelo estivesse escalado para acontecer nos Estados Unidos. Ver os dois frente a frente foi uma bela ação promocional. Era como se os dois fossem disputar, além do cinturão dos médios, o protagonismo do UFC Rio meses depois. Então o duelo entre os brasileiros era importante também por isso, se tornou uma espécie de aperitivo para maximizar o interesse público no evento que aconteceria no Brasil. A cartada foi certeira, porque de um lado estava Anderson Silva, o nome brasileiro mais conhecido no MMA pelo mundo, e do outro Belfort, que era um nome mais popular no Brasil quando se falava de luta devido ao marketing bem feito na Casa dos Artistas e na luta transmitida no SBT. Quem ainda não acompanhava o esporte sabia quem era Vitor Belfort e que ele era um lutador. Quem já assistia a MMA sabia que o Spider era o maior nome do momento. Então a união desses dois nomes atraiu muitas atenções no Brasil. O primeiro ingrediente da fórmula do sucesso estava garantido, mas era preciso mais. O segundo ato veio quando na hora da pesagem Anderson Silva apareceu com uma máscara e foi pra dentro de Vitor numa encarada eletrizante. Spider disse que a ideia da máscara fora de um de seus filhos, que ouviu Belfort chamando o Anderson de mascarado durante a semana da luta. O clima quente surpreendeu muita gente ali, um novo aspecto vazava, a rivalidade entre os dois. Era muito claro em tudo que era aparição pública que o Anderson estava desconfortável com a luta contra Belfort. O motivo, Belfort tinha sido companheiro de treinos de Spider na Tim Nogueira no Rio de Janeiro. Cara, então vamos lá.
que aconteceu? O Vitor treinava com a gente na nossa academia e tal, e a gente sempre teve um código de honra entre a gente ali, né? Ninguém que treina aqui vai lutar um com o outro. Tá. E era normal isso, né? A gente tinha esse código de honra na T. Nogueira. So Vitor one time go to training in T. Nogueira Academy. The doors open for Vitor training together my family, and I have the code. Me and my friends in the academy have the code. Never fight for the same guys, the same class. You're working hard together in here because this is the family. Numa entrevista ao Gui Cruz do site MMA Fighting, Rafael Feijão contou que depois de ter as portas fechadas, o Vitor recebeu a ajuda de Minotauro para treinar na T. Nogueira, mas com uma condição: o campeão dos médios era o Anderson. Um belo dia, o Vitor teria chegado na academia e informaram que estava de volta ao UFC e que seria o campeão dos médios em breve. O Feijão não entendeu foi nada e passou a bola para o Minotauro. Ele conversou com o Vitor e o fenômeno nunca mais apareceu na academia. Enquanto o Vitor defendia o profissionalismo de separar amigos, negócios à parte, o Spider esperava outro tipo de postura, uma vez que eles tinham treinado juntos. Então tínhamos frente a frente dois nomes gigantes do esporte num clima de rivalidade extrema e com uma encarada que pegou fogo. Para aquele momento atingir o ápice esperado, só faltava o principal, o que aconteceria dentro do cage. O UFC 126 aconteceu no dia 5 de fevereiro e foi um dos grandes eventos da temporada. Para vocês terem uma ideia, no card preliminar lutaram Demetrius Johnson, Chad Mendes e Donald Cerrone, e no principal, abaixo da disputa de cinturão, um jovem John Jones de 23 anos venceu Ryan Bader na luta que lhe garantiu a chance pelo título dos meio pesados. Celebridades na plateia e ícones como Mike Tyson estava vendo aquele acontecimento de pertinho. Mario Yamazaki completou o trio histórico brasileiro dentro do cage. Depois de começar a luta com muita movimentação e um pouco de graça que não faz mal a ninguém, o Spider tomou um direto de esquerda para acordar e quando resolveu lutar, ele fez mágica. No momento em que Vitor parou na sua frente, Anderson Silva lançou um chute frontal eterno que atravessou o queixo de Belfort e o fez cair sem reação nenhuma, absolutamente abalado. Spider aplicou mais 2 golpes e correu para abraço. Até o crédito dado por Spider a Steven Seagal pelo golpe brilhante teve seu peso na proporção e repercussão que a luta teve. Anos se passaram e aquele momento segue fresco na memória dos amantes das lutas. Anderson e Vitor são até hoje lembrados como 2 dos maiores nomes da história da MMA no Brasil e no mundo. E quer saber o que mais? Até hoje ambos são questionados a respeito daquela luta em 2011 e respondem mantendo a rivalidade acesa. O Anderson Silva só tinha uma chance, que era acertar aquele chute. No resto, no boxe, entendeu? No chão, eu era bem superior a ele, mas enfim, não consegui, né, executar, né, não consegui, foi ele que lutou melhor, né, por isso que não teve revanche. Eu acredito que se tivesse de revanche, a história, se eu lutasse 10 vezes eu ia perder aquela e ganhar as novas, seria o contrário. A história com o Vitor já acabou, ele já tomou o dele e acabou, não tem mais o que ele falar, acabou. Vitor, você já tomou o teu, não adianta você ficar falando, né? Vai correr atrás do popó. Não tem, cara, não tem o que fazer. O que seria melhor do que aquela bica que eu dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue e eu desse um sopro e ele caísse. Não tem mais nada que pode acontecer. Entendeu? Ele tem que dormir com essa que ele perdeu com uma bica na cara. Combine os nomes envolvidos, a narrativa propagada para aquecer a rivalidade, a encarada lembrada até hoje, o golpe fenomenal de Anderson Silva, e o resultado não poderia ser outro. Além da mídia especializada que sempre acompanhou o esporte, diversos veículos de imprensa que nem estavam acostumados a cobrir a modalidade viajaram para ver de perto a luta e testemunhar o MMA pela primeira vez. Vejam um exemplo de Evelyn Rodrigues. Ela tinha acabado de se mudar para Las Vegas para estudar inglês, trabalhava no ramo de construção civil, foi convocada para cobrir o UFC 126 pelo blog Fight World do R7, depois acabou contratada pela revista Tatame, migrou para o Combate.com, foi para o canal Combate, atuou em diversas matérias também na TV Globo e hoje é repórter oficial do UFC Brasil e uma das figuras mais conhecidas no meio. Muita gente que hoje trabalha com o esporte viu a carreira se desenvolver a partir dali. Aquele momento marcou a explosão do MMA no Brasil e a chegada do UFC para ficar. 3 meses depois do UFC 126, os mais de 14 mil ingressos para o UFC Rio foram esgotados em menos de 2 horas e quem conseguiu ir ao evento viu uma noite igualmente histórica. Dali em diante o esporte caiu nas graças do público brasileiro, patrocinadores investiram na modalidade no evento e muitas portas se abriram para quem vive de MMA. Não fosse aquele 5 de fevereiro de 2011, eu não sei se o esporte teria chegado ao patamar de interesse que alcançou no Brasil. Não fosse aquele dia, eu não sei se o UFC teria feito 40 eventos no Brasil nos 13 anos seguintes. Não fosse aquele dia, eu não sei se tantos campeões brasileiros teriam inspiração para chegar tão longe. Não fosse aquele dia, eu não sei se
assistiria Coutinho ou Canal Encarada para contar história para vocês. E exatamente por isso um salve eterno aos envolvidos nesse acontecimento, e especialmente esses dois gigantes do esporte que contribuíram de forma categórica para o MMA cair nas graças do público brasileiro e mudar a vida de tanta gente. Definitivamente uma história que merece ser contada. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.